Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Juízes capítulo 5, nós vamos ler o versículo 7 e o 24. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes, por favor. Tem alguém feliz aí ou só o pregador e os cantores? Diz assim o texto: os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantastes, ó Débora, até que te levantastes para ser mãe em Israel. O 24, que Jael seja bendita entre todas as mulheres. Jael, esposa de Ebé, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam nas tendas. E você diz amém, toma o seu lugar de assento, por favor. Queridos, o tema desta noite que as irmãs escolheram, por direção de Deus, por orientação do pastor, tem uma mensagem muito importante: floresça aonde Deus lhe plantou. E eu estava estudando a Bíblia esses dias, e hoje à tarde veio ao meu coração esse texto de Juízes capítulo 5, e eu destaquei aqui a vida de duas mulheres conhecidas demais na Bíblia, principalmente Débora, a profetisa das palmeiras, e a outra, Jael. Essa mulher chamada Jael, ela vai entrar para a história sagrada, porque um dia ela estava posicionada no lugar que Deus queria que ela estivesse posicionada. Mas o que é que ela fez de tão importante a ponto de ser chamada de bendita? Só existe duas mulheres na Bíblia chamadas de bendita. Uma é a mãe do nosso Salvador. O anjo Gabriel chegou para Maria e disse: você é bendita entre as mulheres. A outra mulher chamada de bendita está aqui no texto que fizemos leitura nesta noite. Essa personagem chamada Jael. Nós temos muitas mulheres na Bíblia, poderíamos falar de mulheres fenomenais, igual a Sara, Rebeca e tantas outras mulheres de Deus que fizeram história, mas ser chamada de bendita à luz da Bíblia é porque foi algo extraordinário que Deus designou para que essa pessoa fizesse. Agora tem uma coisa interessante: essa mulher chamada Jael tem um significado estranho no nome dela. Todas as vezes que nós estudamos a cultura judaica ou a cultura de uma outra nacionalidade, nós descobrimos algumas coisas extraordinárias. E eu descobri que o significado do nome Jael significa cabra dos montes. E eu fiquei curioso, e como estudante das Escrituras, evangelista Edmar, eu tentei compreender porque alguém teria essa ideia, cantor Jefté, de colocar um nome tão diferente, com um significado diferente, cabra dos montes. Aí eu fui estudar sobre as cabras monteses ou cabra dos montes. Elas existem muito no país de Marrocos, e essas cabras fazem algo que é muito interessante. Quando chega a época delas parirem os seus cabritinhos, os seus filhotinhos, elas sobem as montanhas mais altas para darem às suas crias. Por que elas fazem isso? Porque nas montanhas altas aonde elas sobem, todos os especialistas que estudam as cabras monteses, eles dizem que elas dão a cria dos seus cabritos e ficam lá por um determinado tempo, no lugar de difícil acesso, no lugar que precisa ter equilíbrio para estar lá. Mas quando elas estão neste lugar de difícil acesso, elas conseguem proteger
os seus cabritinhos, as suas crias recém-nascidas. Por isso que Jael tem esse significado interessante no seu nome. Resumindo, as cabras dos montes conseguem se equilibrar em um lugar perigoso, e foi justamente o que Jael fez, e eu vou falar no decorrer da mensagem. Agora, quando isso aconteceu, à luz da Bíblia, quando Jael e Débora aparecem na história, essa personagem chamada Débora, ela é contada como a quarta juíza de Israel. Houve em Israel 14 juízes, o primeiro, Otoniel, até se completar com o profeta Samuel, que foi o último dos juízes. E é interessante que quando Deus levanta Débora, esposa de Lapidote, uma mulher bem casada, e eu quero aproveitar e dizer para as irmãs que casamento nunca foi impedimento para você fazer a obra. Louve a Deus pela vida do seu esposo, que deixa você trabalhar para o dono do céu. Aproveite, você que tem autorização do seu marido, porque isso é privilégio, você fazer a obra de Deus debaixo da boa mão de Deus e debaixo da boa mão do seu esposo. O texto diz que Débora aparece no cenário da história. A época que Débora aparece é aquela época que nós chamamos, à luz da Bíblia, de época pós-Josué. Foi um período longo, de 360 anos. A época dos juízes foi uma época prolongada, porque, exemplo, primeiro juiz, chamado Otoniel, ele julgou Israel 40 anos. Quando Otoniel morreu, passaram-se muitos anos para se levantar Sangal, segundo juiz, e assim por diante. Havia um período longo, por isso que foi 360 longos anos a época dos 14 juízes. Começou no ano 1390 e terminou no ano 1030. Na época que Deus levanta Débora, a Bíblia diz que Israel estava vivendo a pior crise, a pior fase da história dos judeus na época dos juízes. Eles estavam vivendo debaixo do jugo de um homem chamado Jabim. Jabim, que reinava naquela região de Canaã. A Bíblia diz que ele oprimia Israel de forma violenta, e durante 20 anos Israel viveu uma verdadeira aflição. Porém, irmãos, não tem aflição, não tem cativeiro que se sustente de pé quando Deus levanta alguém para florescer na terra. Quando menos se está esperando, Deus levanta a profetisa das palmeiras. O que é que uma juíza fazia? Ela julgava pequenas causas, ela dava conselhos, ela resolvia pequeno problema. Só que quando Débora percebeu que Deus tinha algo grande com ela, ela começou a Deus usar a vida dela. Levante a mão direita as mulheres que estão aqui. Eu quero ministrar uma palavra profética para você e dizer que você não vai deixar de florescer aonde Deus lhe plantou. O que Deus tem para fazer com você ou através de você, não tem demônio, não tem crise, não tem tempo ruim que vai impedir o que Deus vai fazer em você e através de você. Se acredita, dá um glória para Jesus. Quando Deus levanta esta mulher chamada Débora, Israel está no jugo de Jabim. Agora, esse homem chamado Jabim, ele tinha um capitão no seu exército, um general, na verdade, chamado Císera. Císera era a mente pensante do exército de Jabim. Ele era um tipo de general que tinha estratégia de guerra. E por causa das suas estratégias de guerra, ele consegue vencer todas as batalhas durante 20 anos. O texto diz no capítulo 4 de Juízes, que esse Jabim, ele, a pedido de Císera, mandou fabricar 900 carros de ferro. Quantos carros de ferro? 900. E esses carros de ferro eram usados de forma estratégica para vencer a batalha. Exemplo, os carros de ferro
eram puxados por 2 cavalos. Não era qualquer cavalinho comum, era cavalos escolhidos a dedo, cavalos treinados para a guerra. E esses cavalos saíam puxando os carros de ferro. E quando os cavalos estão puxando os carros de ferro, sobre esses cavalos, sobre o carro, tem 2 soldados, os chamados de atiradores de elite do exército de Jabim. Esses atiradores de elite, um usava um arco com uma flecha, o outro usava uma lança. Quando eles saíam para uma batalha, eles tinham 4 métodos que usavam para vencer a batalha. O primeiro método: os cavalos de guerra saíam pisando as pessoas. Se alguém estivesse com sorte naquela guerra e se livrasse do pisar dos cavalos, havia a segunda estratégia. Tem o cara do arco, entesourava o seu arco, e não era um atirador qualquer não, era um atirador daquele que nós chamamos hoje de atirador de elite, o cara que era treinado para acertar o alvo sem errar. Mas se alguém tivesse a sorte de se livrar do pisar dos cavalos, do acertar do arco do arqueiro, havia o cara da lança, aquele cara que usava a sua lança para acertar na distância adequada. Se alguém se livrasse do pisar dos cascos dos cavalos, do acertar do arco do arqueiro, havia o cara da lança. Se livrasse dos 3, havia a 4ª estratégia. Sabe qual era a 4ª estratégia? Eles jogavam os carros de ferro sobre as pessoas, e usando esses 4 métodos, essas 4 estratégias, Sísera, general do exército de Jabim, durante todo esse tempo, deu vitória ao seu rei. E por isso que eles eram temidos. Todo mundo se assombrava quando ouvia os carros de Jabim passando em uma região. Porém Deus um dia disse: eu vou resolver essa causa. Porque quando Débora se levanta juíza em Israel, ela começou a apresentar a Deus aquela causa. Eu gosto do que está escrito em 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. A Bíblia diz que Deus vê lágrimas de quem está chorando, e Deus ouve oração de quem ora. Não tem causa difícil para quem decide orar, não tem batalha perdida para quem resolve buscar, porque aquele que está sentado no trono ainda está atento à oração que é feita com o coração. E Débora faz esta oração e Deus começa a trabalhar. Deus dá uma revelação extraordinária para Débora. Deus falou assim: Débora, existe um homem da tribo de Naftali, chamado de Baraque. Eu quero que você chame Baraque e diga para ele que eu, o Senhor, vou entregar nas mãos dele Jabim, rei de Canaã. Vou entregar os carros de ferro, os cavaleiros, os cavalos, e vou entregar o comandante Sísera nas suas mãos. O comandante Sísera era temido, ele era a mente pensante do exército de Jabim. E quando Débora recebe essa mensagem, ela manda chamar Baraque, e Baraque vem aonde Débora está, escuta o que Deus fala através da boca daquela mulher. Deus usa ela para falar com ele e diz para ele: Baraque, Deus mandou dizer para você que vai entregar Sísera nas suas mãos, vai entregar Jabim, vai entregar os carros. Sabe aquele tipo de mensagem que Deus fala que parece impossível, que você olha para as prerrogativas da sua vida e você diz: isso não tem possibilidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você não serve a um Deus qualquer. O Deus da igreja, o Deus do impossível, ainda continua fazendo coisas extraordinárias. Você acredita nisso? Ele analisou toda a mensagem que recebeu de Deus por meio de Débora, fez uma alta avaliação, evangelista demais, e disse assim para ele mesmo: eu conheço as minhas forças, eu conheço os meus limites, eu não tenho capacidade de vencer esse Sísera, nem Jabim, nem o seu exército. Ele analisou a situação e disse: Débora, eu acredito em tudo que você está dizendo. Irmãos, quando a gente acredita no que Deus fala,
começa a acontecer com a gente o que está em Romanos 4,17. Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu ainda acredito num Deus que faz na terra. Eu ainda acredito num Deus que batiza com o Espírito Santo. Eu preguei em Cuiabá a semana toda. Deus passou a semana todinha batizando com o Espírito Santo e com fogo. Eu até disse para o cantor: depois que eu pregar, nós vamos orar, você vai cantar outra vez e Deus vai batizar com o Espírito Santo. Eu acredito. Tem alguém também que acredita? O rapaz que foi me buscar ontem, lá no grande templo, para atender uma agenda, nós começamos a orar ontem na congregação, foi o primeiro que Deus batizou com fogo, porque Deus ainda tem o controle de tudo, e Deus tem interesse de fazer coisas grandes durante nossos cultos. Baraque disse para Débora: Débora, eu faço tudo o que Deus mandou, porém, eu tenho uma reivindicação para fazer, eu tenho um pedido. Débora falou para ele: então diz o que é. Ele disse: eu quero que você vá conosco para a batalha. Ele fez essa solicitação a Débora. E eu fiquei pensando, por que Baraque fez questão de pedir para essa mulher ir para a batalha? A mulher é uma dona de casa, apesar de ser juíza, de ser profetisa, mas era uma senhora dona de casa, tinha um esposo, tinha filhos, tinha compromissos com a família. Porém, Baraque disse para ela: eu só vou se você for. Agora, se você me perguntar, pregador, qual foi a ideia de Baraque de exigir ou pedir que Débora fosse com ele para a guerra? É fácil de entender isso aqui. Fazendo uma exegese do texto, nós vamos entender que a causa primordial que levou Baraque a exigir ou pedir, solicitar que Débora fosse para aquela batalha, é que ele percebeu que com Débora estava a palavra, com Débora estava a palavra do Deus Todo-Poderoso, e aonde há palavra, a porta aberta, aonde há palavra, a cura, aonde há palavra, há livramento. É a palavra. Sabe por que a Assembleia de Deus cresce tanto no Brasil? Se batiza de gente de 3 em 3 meses, que é uma normativa das nossas igrejas, porque nós pregamos a palavra. Nós pregamos a palavra. Nós não precisamos de artimanha ou de inventar qualquer coisa para trazer alguém para um culto na Assembleia de Deus, porque nós cremos num Deus da palavra, no Deus da palavra. Quantos crentes da palavra temos aqui? Levante a mão e dá um glória para esse Deus da palavra nessa noite. Quem vive a palavra de Deus pensa diferente, anda diferente, age diferente, tem uma vida diferente. O mundo pode estar se destruindo, mas quem anda pela palavra anda de cabeça erguida, dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Pode estar vivendo uma crise existencial na nação, mas aquele crente diz: eu estou orando e creio na palavra, eu ainda acredito na palavra, a palavra de Deus que limpa você. Se não fosse a palavra, nós não estaríamos aqui nessa noite. Louvado seja o Deus desta palavra, que nos chamou por esta palavra, que enxertou em nós esta palavra. Ah, se não fosse a palavra de Deus em nós. Por isso que Baraque teve essa ideia: Débora, você precisa ir para essa batalha conosco. E eles vão. Deus tinha dito assim, irmãos, Deus é organizado. Deus não faz nada bagunçado nem aleatório. Deus é um Deus extremamente organizado para executar as suas ordens. Quando Eliseu recebeu a ordem para profetizar e Deus multiplicar o azeite da viúva, a primeira coisa que ele fez: prepare as vasilhas, tome emprestado com os vizinhos, porque eu não vou derramar, Deus não vai derramar azeite aonde não tem vasilha. Deus é um Deus extremamente organizado. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós precisamos usar o nosso vaso em santificação e honra, para que nesse vaso se manifeste a presença de Deus, nesse vaso de barro, mas tem a excelência da glória de Deus. Quantos vasos de barro nós temos aqui?
Você é um vaso de barro, mas tem uma preciosidade dentro de você, que é justamente a palavra. Uma certa vez Deus disse para Jeremias: Jeremias, está vindo um primo seu lá de Ananote. Esse seu primo vai vir para Jerusalém, na época que Nabucodonosor estava cercando as terras e levando o povo para a Babilônia. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, o teu primo está vindo aí para te vender umas terras que eram suas. E Nabucodonosor já se apossou. Compre essas terras, assine a escritura e pegue a escritura da terra e coloque no vaso de barro, porque assim diz o Senhor: aonde as terras forem invadidas, ainda serão restauradas, mas pegue a escritura e coloque no vaso de barro. Se tiver palavra no vaso de barro, vai ter resposta, vai ter ação de Deus, por causa da palavra de Deus que está em você. Deus disse para Débora, falar para Baraque: Baraque, você vai chamar 5.000 homens da tribo de Naftali. Olha o projeto de Deus. 5 da tribo de Zebulon. Existem 12 tribos em Israel, mas Deus disse assim: eu só quero da tribo de Naftali e Zebulon, porque as outras tribos ninguém vai querer ir para a batalha. O texto diz, onde fizemos leitura, que os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar. Deus sabia que os soldados das 10 tribos não estavam disponíveis, mas da tribo de Naftali e Zebulon estavam disponíveis. Deixa eu dizer uma coisa profética nessa tribuna, nessa noite: Deus ainda usa disponível, Deus ainda conta com gente disponível, Deus ainda levanta quem está disponível. E eu pergunto: cadê os disponíveis de Deus nessa noite? Levante a mão e dê um glória, porque é com você que Deus conta, é com você que está no culto, é com você que está nesse ginásio, é com você que Deus conta para encher do Espírito, para dar os dons e para usar nesta geração. Deus deu o projeto e disse: mande Baraque pegar 5.000 da tribo de Naftali, 5.000 da tribo de Zebulon, e suba. Olha o projeto de Deus, entenda isso aqui. E suba ao Monte Tabor. O Monte Tabor, ele fica a 523 metros acima do nível do mar. É um lugar de destaque. Esse monte só aparece 2 vezes na Bíblia: no dia da transfiguração, onde Jesus se transfigurou, e nesse episódio aqui de Débora, Baraque e a vitória sobre o exército de Císera. E ele sobe, porém tem uma coisa extraordinária: em frente ao Monte Tabor existe um ribeiro chamado Ribeiro de Quizon. E quem conhece um pouquinho de Israel, não sei se já foi lá ou leu a história, Israel é um lugar de poucas chuvas, principalmente em deserto. Esse ribeiro de Quizon só enchia uma vez ou outra quando descia água pelas correntes do Negueb, no tempo que Deus visitava a sequidão de Israel. E Deus dá essa estratégia para ele subir. Irmãos, Débora e Baraque não sabiam o que Deus ia fazer, mas estava avançando, porque Deus tinha dito: eu vou fazer. Deus tinha dito: eu vou fazer. E se Deus disse que vai fazer, pode estremecer o inferno, mas Deus faz. Se Deus disse que o seu filho vai fazer medicina, vai acontecer, porque Deus tem o poder sobre todas as coisas. Eles vão ao Monte Tabor, Baraque, Débora, os 10.000 homens, e sobe ao monte. Só eles, não tem inimigo, não tem Císera, não tem carro de ferro, não tem ninguém lá. Porém tinha o projeto de Deus. Deus olhou para o Monte Tabor, Deus viu Baraque, Deus viu Débora, Deus viu os 10.000 homens, 5.000 da tribo de Naftali, 5 da Zebulon. Deus disse: eles fizeram a parte dele, agora o resto é comigo, agora é eu que vou fazer. Eles obedeceram, subiram ao monte, estão sobre o Monte Tabor. Agora eu vou começar a fazer. E sabe o que é que Deus fez? Deus incomodou o capitão do exército de Jabim, Císera. Capítulo 4, versículo 12, o texto diz que avisaram para Císera que Baraque estava com Débora e alguns homens no Monte Tabor. Sabe por que isso aconteceu? Porque quando Deus destaca você, o inimigo vai se levantar
para tentar destruir, mas não se preocupe não, que a palavra de Deus que está em você é maior do que macumba, é maior do que inveja. De vez em quando eu encontro aí uns crentes com uma superstição: ai pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu tenho uma maldição hereditária. Mentira, maldição hereditária foi quebrada em Cristo. Você não é participante de maldição hereditária, porque o Cristo que está em você quebrou todo o jugo, libertou você de todo o pacto de Satanás. Você é nova criatura, você é nova criatura em Cristo Jesus. Chega de querer entregar os pontos para o adversário. Você não é uma pessoa comum, você é cidadão do céu. Seu nome está escrito no livro da vida, selado com preço de sangue. Levante sua cabeça e diga para Satanás e para o inferno: maior é quem está comigo do que quem está contra mim. Maior é quem está com você. Císara pega os 900 carros de ferro, com os 1.800 soldados, e os seus cavaleiros, e ele vai em direção ao Monte Tabor, porque ele quer entender por que Baraque e Débora estão no Monte Tabor. E ele usou suas estratégias de guerra. A única coisa que ele não sabia é que quem estava comandando a batalha de Débora e Baraque não era Baraque e Débora, era aquele que está sentado no trono. Ele não sabia disso. O Deus que às vezes é invisível, mas é real. Se Deus abrisse nossa visão espiritual, nós veríamos aqui dentro dessa igreja anjos, nós veríamos talvez uma glória, uma unção aqui com a visão humana, mas não precisa Deus fazer isso, porque você crê na palavra. Jesus disse: Tomé, bem-aventurado os que nunca me viram, mas hão de crer em mim pela minha palavra. Nós somos essa geração que nunca vimos Jesus, mas acreditamos nele por causa da palavra. Quando Císara, Jabim, os cavaleiros chegam em frente ao Monte Tabor, e Deus olhou aquela cena, Deus disse: agora eu vou fazer o que falei para Débora. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, peço a sua atenção e peço que você guarde o que eu vou lhe dizer. O Salmo 139, verso 2, verso quanto? Verso 2, a parte C, está escrito, cantor Jefté, que Deus exaltou a palavra dele acima do seu próprio nome. Quando se fala no nome de Deus, o nome de Deus é tão sagrado para um rabino judeu, que na época velho testamentário, para pronunciar o nome de Deus, eles tinham um ritual até de purificação. O nome de Deus é tão grande que a Bíblia diz numa profecia de Isaías 21, que Deus pega todas as águas do oceano e coloca na concha da palma da sua mão. O texto diz que Deus conhece todas as estrelas pelo nome e as chama e anda na tua presença. O nome de Deus é tão grande que no capítulo 38 do livro de Jó, Deus apareceu para Jó de dentro de um redemoinho, porque Jó estava desgostoso com a vida e com a guerra que estava enfrentando, e Deus disse: Jó, se cinja como um homem, porque eu vou lhe perguntar e você vai me responder. E Deus fez 71 perguntas a Jó. A primeira pergunta, Deus disse: Jó, aonde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Me responda onde você estava. Jó não pode responder porque Jó não existia. Deus fez a segunda pergunta e disse: Jó, aonde você estava quando eu criei o grande Leviatã para andar pelas águas dos mares? Jó também não teve resposta. Jó não teve resposta para um Deus que é grande, que tem um nome soberano. Mas quando se fala da palavra, Deus disse: eu coloco a minha palavra acima do meu nome. Quer uma prova disso? Mateus 24, 35, Jesus diz: passa céu, passa terra,
passa mar, mas as minhas palavras não hão de passar. Quer mais? Número 23, 19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus cuida da palavra. A Bíblia tem 1189 capítulos que estão divididos em 31.173 versículos. Deus é o Deus da palavra. Jeremias 1:12, Deus disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Sabe o que é velar? É proteger, é tomar os cuidados cabíveis para proteger a palavra. E sabe onde essa palavra está? Em você. João 14, 23. A palavra de Deus está dentro de você. E Deus começou a trabalhar. Eu vou fazer um pedido para você. Quando você chegar em casa, depois de jantar, pegue sua Bíblia e leia o capítulo 4 e 5 de Juízes, que você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Quando Deus olha para aquela situação e vê que o inimigo está na posição que Ele quer que o inimigo esteja para Ele agir, Deus usa uma estratégia da natureza. O texto diz em Juízes 5, evangelista irmão Edmar, que Deus começou a escurecer. Débora ficou tão empolgada que no canto que ela cantou juntamente com Baraque, ao capítulo 5, versículo 1, o texto diz assim: naqueles dias Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. Aí Débora disse assim: Deus veio de Tenã, e Ele veio pisando sobre os montes, e os montes começaram a estremecer, e as águas começaram a jorrar na terra. Deixa eu explicar isso para você. Deus escureceu o tempo, porque Ele manda no tempo. Se precisar fechar o tempo para fazer milagre, Ele fecha. Se precisar limpar o tempo, Ele limpa. Levante a mão quem vem em busca de um milagre. Eu quero ministrar uma palavra profética que haverá milagre na sua vida. Deus vai curar o seu corpo aqui nesta noite. Deus é maior do que as doenças ósseas que você tem no corpo. Deus é maior do que as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Não tem doença que o Deus do Evangelho não possa curar aqui nessa noite. Sabe o que é que Deus faz? O ribeiro de Quizon que estava seco. Eu tenho uma palavra profética aqui para quem não está vendo o sinal do seu milagre. É para você que eu quero ministrar essa palavra. Você que acredita que Deus é capaz de fazer mesmo quando você não está vendo nada positivo, quando você não está vendo nada favorável. Esse é o campo predileto de Deus. Quando você olha para as possibilidades e diz: não tem condições, Deus chega. Eu fui pregar numa cidade do Rio Grande do Norte, e numa cidade pequenininha de 8.000 habitantes, e eu estou pregando numa pequena igreja, e tinha uma senhora naquele culto, e eu olhei para ela. Deus disse assim: diga para ela que é o Senhor, vou dar a casa própria dela. Eu não ando recebendo esses tipos de revelação, porque não sou defensor da teologia da prosperidade, mas eu sou defensor de um evangelho, de um Deus que faz, de um Deus que visita crente, que muda sentença e que abençoa. E eu disse para ela: senhora, Deus está me dizendo que vai lhe dar uma casa própria. Aquela mulher chorou, se emocionou. O tempo passou, depois de uns 3 anos voltei, mas a minha esposa naquela cidade nem lembrava mais, porque mensagem de Deus a gente entrega e a maioria se esquece. E eu estou pregando numa igreja e tem uma senhora, ela fez questão de ir para o primeiro banco, e tudo que eu pregava ela dizia: é verdade, Jesus, usa o seu servo e fala. Uma mulher muito feliz. Quando terminou, ela me procurou, mas a minha esposa disse: pastor, eu queria que o senhor fosse mais a sua esposa na minha casa, tomar um café. E eu disse: mas qual é o motivo desse convite tão ilustre? Café, nordestino gosta demais. Ela disse: pastor, o senhor lembra de mim? Eu olhei para ela, a mulher estava transformada, o cabelo ajeitado, de roupa nova. Na primeira vez que eu entreguei a profecia, ela estava vivendo aquele tempo que nem shampoo tinha dinheiro para comprar, aquele tempo que só sabe quem já passou. Mas o nosso Deus é aquele que muda os tempos. Deus muda os tempos e as estações. A Bíblia diz em Daniel 2:21 que Deus muda os tempos e as estações. Eu fiquei curioso e disse: irmã, me conte resumido o que aconteceu. Ela disse: lembra do dia que o senhor me entregou uma profecia, que Deus ia me dar uma casa?
Pastor, naquele dia que eu saí do culto, mas algumas amigas entre aspas, que estavam no culto comigo, elas saíram tudo rindo de mim, da porta da igreja até minha casa. Elas disseram para mim: o seu esposo trabalha na área rural, ele planta roça, você só tem um retorno quando chove. Aqui no Nordeste, na região aqui é ruim de chover. E você é dona de casa, você é do lar, você não tem emprego. Como é que Deus vai dar uma casa? Ela disse: mas Deus usou a palavra dele na boca daquele pastor. Eu não sei de onde é que vai vir, mas a minha casa vai chegar, porque quem falou pode cumprir. Ela estava em casa e daqui a pouco, em um dos noticiários da rádio local, saiu um comunicado do prefeito municipal dizendo assim: as famílias, isso faz quase 30 anos, viu? As famílias de baixa renda, que tem uma renda tal, que pode comprovar, por favor, fazer um cadastro na prefeitura, porque o governo federal mandou uma verba e vai ser selecionado algumas pessoas para receber uma moradia gratuita, sem precisar de um centavo. Ela correu para a prefeitura para fazer o cadastro, passou em primeiro lugar, porque era uma das mais pobres. Deus deu a casa na chave e Deus começou a prosperar. Ela disse: tem mais, pastor, Deus não deu só a casa não, Deus de quebra deu um carro e está pago. Nós vemos a mão de Deus fazer. Eu acredito que quando chega o tempo de Deus fazer, Deus faz. Quem acredita comigo que Deus faz? Já estou caminhando para o final. O Ribeiro de Quizon, diga para memorizar: Ribeiro de Quizon. Só isso, Ribeiro de Quizon. O Ribeiro de Quizon começou a encher d'água. Quem está no Ribeiro? Císera, Jabim, os cavalos de ferro e os cavaleiros. Sabe aquela terra seca? Só aquela poeira em frente ao Monte Tabor começou a se transformar em lama. Eu gosto, olha aqui para mim, eu gosto do Salmo 46, 9. O texto diz assim, cantora Kívia, que Deus faz cessar a guerra. Tem guerra que você está travada, quem vai fazer ela cessar vai ser Deus. Vai ser Deus, não são as suas forças, são as suas orações, não são as suas habilidades, será a sua fé, é isso que vai acontecer. Salmo 46, 9, Deus faz cessar a terra, até o fim da terra, e Deus começa dizendo assim: Ele quebra o arco, Ele corta a lança, e Ele queima carros no fogo. Ele quebra o arco, corta a lança, queima carro no fogo. Ele faz cessar a guerra, porque Ele tem o domínio de tudo. E se Ele disse que ia entregar Cisa, ia entregar Baraque na mão de Baraque, o milagre tinha que acontecer. Irmãos, parece que eu estou vendo 900 arqueiros entesourando o arco e Deus quebrando lá no Ribeiro de Quizon. Os caras da lança jogando as lanças e Deus quebrando a lança. Pastor, e os cavalos? Está aqui, ó, capítulo 5, versículo 22. Os cascos dos cavalos começaram a se quebrar. Deus começou a matar os cavalos dentro do Ribeiro de Quizon. É o que a Bíblia diz. E o carro de ferro? Meu irmão, se a Bíblia diz que o carro de ferro Deus queima no fogo, mesmo que o carro não era motorizado, nem tinha elétrica, Deus deu um jeito, porque se Deus disse eu faço, Ele faz. Se Deus disser eu posso, eu posso. Deus sabe trabalhar nas tormentas. Israel começou a vencer a batalha, os homens desceram do Monte Tabor, começaram a enfrentar o exército de Jabim, matar os adversários. Porém, a mente pensante do exército, o cara que era a peça estratégica do exército de Jabim, conseguiu fugir. Porém, Deus tem uma mulher plantada num lugar estratégico. Eu vou dizer uma coisa para minhas irmãs, na festa de vocês aqui nessa noite, e algum irmão quiser tomar também a palavra para você, pegue. Quem está posicionado, na hora que Deus procurar alguém para usar, Deus vai usar. Se você estiver posicionado no lugar, pastor, como é que eu fique posicionado? Vaso cheio, disponibilidade para Deus usar, dependência de Deus. É você que Deus vai usar, é você que Deus quer usar para curar pessoas doentes, para ministrar sobre a vida de pessoas, para levar pessoas a Cristo. É você que Deus quer usar.
O Císera foge e vai lá para a casa de Jael. O esposo de Jael estava viajando. O Ebel, o queneu, tinha viajado para vender as tendas. Eu li sobre a história desse casal e o texto diz que ela fazia as tendas e o marido vendia. E ele não está em casa. O Císera chega e ele pede água para ela. O texto diz que ela dá leite de cabra. Eu tentei entender por que ela deu leite de cabra. E um professor me explicou que o leite de cabra dava sono. E ela precisava que aquele homem dormisse para que ela executasse a missão que estava na mão dela, na qual ela foi confiada. Agora, por que Císera entra na tenda dessa mulher? Porque ele sabia que havia, dentro de um conceito cultural da época, que homem não entrava em tenda de mulher. E ele pensou que ninguém acharia, mas Deus já estava com a sentença determinada. A libertação de Israel haveria de acontecer. Deus tinha tomado a guerra para si. Tem guerras suas que quem vai resolver é Deus. Deus vai tomar certas batalhas para ele. E o resultado você sabe. Císera dorme, Jael cobre ele com algumas mantas. Agora é aqui onde eu volto para o início da mensagem para encerrar. Qual é o nome, qual é o significado do nome de Jael? Cabra dos montes, aquela que se equilibra no perigo. O perigo está dentro da casa dela. Eu não estou falando aqui brincar com o perigo nem o pecado. É você lidar e ter controle emocional o suficiente para enfrentar a batalha cara a cara, não se precipitar, não se apressar e deixar Deus lhe direcionar para que a vitória chegue da parte de Deus. O perigo está dentro da casa daquela mulher. Talvez tenha alguma mulher nesta festividade que está vivendo um perigo eminente, cercando sua família, seus filhos, seu marido, mas há poder no nome de Jesus para dizer para você nesta noite: haverá livramento. Grita comigo, ginásio: haverá livramento, haverá livramento. Vá ficando em pé, por favor. Vá ficando de pé, por favor, com permissão da direção aqui do trabalho. O perigo está dentro da casa dela. Olha aqui para mim, acompanha aqui o meu raciocínio. Ela vai pegar uma estaca da tenda, e se ela não tiver habilidade, a tenda vai cair. Ela não está lidando com qualquer um, ela está lidando com um homem perigoso, estrategista de guerra, mas ela tinha equilíbrio. Ela estava equilibrada diante da situação, e ela pega a estaca, crava sobre a fronte dele, e o texto ainda diz que ela pega o martelo do trabalhador e ela elimina aquele personagem, porque Deus estava no negócio. Aí quem chega em frente à casa dela? Baraque, aquele que estava meio que vivendo uma crise existencial, porque Deus tinha dito que ia fazer e o inimigo fugiu, mas Deus tinha dito que fazia, e se Deus prometeu, Deus é fiel. Ela diz para Baraque: o homem que você está procurando está aqui. A sentença foi determinada por Deus, a causa foi resolvida, porque Deus tinha uma mulher chamada Débora posicionada na posição de Deus, e Deus tinha uma Jael posicionada aonde Ele queria que ela estivesse. Vou reiterar o que eu já falei: se você está posicionada, vai chegar a hora de Deus levantar você, usar você